Saudações, amigos do Culturalog. Essa aqui é a segunda parte de um vídeo que eu tô fazendo comemorando os 30 anos do segundo disco solo do Morrissey, que é o Kill Uncle. Se você não viu a primeira parte, eu sugiro, porque vai te dar assim uma ideia do que estava acontecendo e o que contribuiu para esse projeto ter a recepção que ele teve, né? E aqui a gente vai discutir faixa a faixa, ok? Bem detalhadamente o que a gente tem nesse disco, beleza? Eu tenho certeza que você vai encontrar aqui informações novas que você não conhecia, a não ser que você seja muito nerd de Morrissey, tipo eu. Como eu falei ali no final do primeiro vídeo, o que acontecia é que o Morrissey tinha assim as demos do Mark Nevin, eram 8 músicas pelo Mark Nevin, né? E ele colocou os vocais nisso, né? E no momento que ele colocava os vocais, acabou. Ele saía do estúdio e, tipo, bem Morrissey, né? Tipo, fiz a minha parte, vou embora. Foi assim, uma sessão sem brigas, mas o Mark Nevin fala que ele achou muito estranho, ele achou o Morrissey muito misterioso, porque ele realmente não se envolvia com a equipe. Se as outras pessoas estavam trabalhando assim na parte musical, ele podia estar trancado numa sala, compondo as letras dele, dando uma repensada nas palavras, mas era isso. E o que acontece? Parece assim que algumas canções estão num estágio meio embrionário, assim, estão num estágio meio de demo, porque elas são muito frágeis. O Morrissey, inicialmente, ele falou muito bem do Kill Uncle, né, quando ele foi lançado, mas depois ele se arrependeu, né? Ele fala que, na verdade, nos 2 primeiros ele estava ainda muito verde, né? Ele só foi amadurecer quando ele teve a própria banda, que foi a partir da turnê desse segundo disco, do Kill Uncle. Mas eu não concordo com o Morrissey, eu acho que, assim, tem muita coisa boa nesses 2 primeiros. E daí ele inclusive fala aqui na autobiografia dele, que infelizmente só tem em inglês, sobre esse lançamento do Kill Uncle e sobre Piccadilly Polare, que era uma das faixas de compacto que estavam acontecendo mais ou menos naquele momento. Enfim, eu traduzi uma parte dele aqui e ele fala assim: com a agitação de Piccadilly Polare, eu me sinto confuso em relação a uma canção sobre a qual eu não me importo muito, principalmente pelo som antiquado meio Kinks, jorrado pelas pálidas sessões do Kill Uncle. Gravar algo por gravar trouxe Kill Uncle ao mundo. E eu finalmente estou no limite das minhas habilidades, enquanto certamente não estou enganando ninguém. Tendo estado tão certo, é um choque repentino estar tão errado. E Kill Uncle atinge o número 8 na Inglaterra e 52 nos Estados Unidos. Sempre será o pestinha órfão que ninguém quer. E até eu, sua mãe e seu pai, o acho difícil de alimentar. Mas ele fala, logo na página seguinte, que foi importantíssimo o trabalho do Mike Nevin de apontar o Alan White pro Bozbora, que se tornaram a banda principal dele. O Boz, ele trabalha até hoje com o Morrissey, né? Então desde 91, 92, estava trabalhando com ele. Ele fala assim, os 4, né, que são quem? São o Bozbora, o Alan White, os 2 guitarristas, né? O Spencer Corbin, que é baterista, e o Gary Day, que é baixista. Esses 4, ele fala, são essenciais para mim depois do formol de músicos de estúdio do Kill Uncle. Então você vê que ele se refere, né, a sessões pálidas, cheias de formol, e de fato ele não toca praticamente músicas do Kill Uncle ao vivo. Eu estou me baseando na versão original. Eu até vou comentar muito por cima o que acontece no remaster, mas eu vou me basear no disco que as pessoas receberam há 30 anos atrás, em 91, que foi esse aqui. E para isso foi importantíssimo para mim
A Mozipédia. Okay? Muita coisa eu estou tirando daqui. Esse é um livro que a gente tem no Brasil. Isso é um mimo. Os caras traduziram, né, esse calhamaço, que é uma enciclopédia do Morrissey e dos Smiths, pelo Simon Goddard, que foi o mesmo cara que fez esse livro excelente, que fala sobre cada uma das músicas dos Smiths, como foi gravada, quais foram as circunstâncias. A primeira faixa do disco, que também foi o primeiro single, né, o primeiro compacto, foi Our Frank. E não só isso, como também foi a primeira faixa que eles gravaram desse projeto. E nesse DVD aqui, Jewel in the Crown, que na época a gente achava em banca, né, mas você deve achar no Mercado Livre, e tem uma boa parte dele no YouTube. O Mark Nevin, o guitarrista e compositor no Kill Uncle, fala que quando eles ouviram essa primeira faixa, né, eles estavam ouvindo Morrissey pela primeira vez cantando as letras para a música que eles tinham feito. E eles morreram de rir. Tipo, morreram mesmo. Tá, morreram mesmo não, porque eles sobreviveram. Mas eles riram demais com o refrão. A letra de Our Frank, traduzida assim, bem nas coxas, começa assim: nossas francas e abertas conversas profundas, elas não vão a lugar nenhum, elas me deixam para baixo, então dá um tempo, vai, me dá um cigarro, Deus me dê paciência, por favor, sem mais conversa. O refrão, né? Arranje um drink e rapidamente, senão eu vou vomitar por todo o seu francamente vulgar pullover vermelho. Agora olha só como as cores combinam. É um humor ao mesmo tempo muito inglês e meio mórbidozinho, né? O cara tão... Imagina, né? O cara tão fulo das conversas filosóficas, assim, que vomita no blusão de lã do cara. Então, olha só, combina. A cor do meu vômito com do teu pullover aí. Legal, ficou melhor. Isso foi um momento de descontração no estúdio. Foi o 8º compacto que o Morrissey lançou e ele só atingiu o 26º lugar na parada inglesa. Foi o primeiro single do Morrissey que não atingiu o top 20. O nome, Our Frank, possivelmente vem de um diálogo no filme Lua de Mel ao Meio-Dia, título original The Family Way, de 1966. Por sinal, vocês podem estar se perguntando por que diabos o disco se chama Kill Uncle, se não tem nenhuma faixa com esse nome. Existia uma faixa com esse nome. Deixa eu ler aqui para vocês o verbete da Mozipédia sobre essa faixa que era uma outra parceria do Morrissey com o Mark Nevin. Segundo o álbum de Morrissey, deve seu nome a uma faixa título Abandonada, que se inspirava em uma comédia americana de horror de baixo orçamento chamada Let's Kill Uncle, de 1966, que você vê, é o mesmo ano de Family Way. A trama desse filme, né, é muito parecida com a Desventuras em Série. Um jovem órfão que recebe uma fortuna se vê preso em uma ilha com um tio maluco que cria diversos planos malignos para matá-lo e roubar sua herança. Por isso, o menino e sua amiga, uma menina da mesma idade, cheia de artimanhas, devem assim matar o tio antes que ele nos mate. Kill Uncle, né, matar o tio. Mas parece que a letra do Morrissey inverteu essa situação. A base da canção era um tio que tem dinheiro, mas não dá nenhum. Mas se nós o matarmos, então a gente fica com a grana. E daí a canção aparentemente tinha um refrão assim, Kill Uncle, Kill Uncle. Apesar de que isso está parecendo Ghostbusters. Né? Eu não sei que melodia que tinha, né? Mas tinha Kill Uncle, Kill Uncle. Aí o Morrissey ouviu assim e pediu encarecidamente que jogassem a fita da gravação no lixo. A faixa 2, depois dessa Our Frank, que é bem energética e bem humorada, a gente tem um contraste muito grande, que é
Asian Rut. E a própria temática dessa letra é bastante forte e a música acompanha. Oh, Asian boy, what are you on? E eu acho de fato que o Kill Uncle ele tem uma atmosfera bem pesada, ocasionalmente. Essa faixa fala sobre um rapaz asiático que toma as dores e quer uma vingança em relação aos assassinos do melhor amigo dele. O melhor amigo dele é assassinado brutalmente por 3 rapazes ingleses. E no final da canção, essa figura trágica que quer fazer justiça ao amigo que foi brutalmente assassinado, ela é também assassinada, porque a sua tentativa falha. Assim, Morrissey e polêmica andam juntos. Então, no Viva Hate tem uma faixa chamada Bengali in Platforms, que é acusada de racismo. Essa faixa é acusada de racismo, eu não entendo porquê, até porque no final da faixa, né, ele comenta sobre essa situação toda. Estou apenas de passagem aqui, no caminho para algum lugar civilizado, e talvez eu até chegue. Ele claramente está condenando essa situação de covardia. Essa faixa tem um violino por trás, que é bem incomum nos arranjos pro Morrissey. Essa faixa originalmente ia se chamar Idiot's Funeral, funeral de um idiota. Por algum motivo eu achei isso bem Dostoiévski. No remasterizado do Kill Uncle, que é a versão que você tem em Spotify, Apple Music, ele coloca os 2 singles, né, que é o Our Frank e essa música que eu vou falar agora, que é Sing Your Life, juntas na posição 1 e 2, que faz bastante sentido para mim, né, porque elas têm uma energia mais ou menos parecida, e o Asian Rut, né, na posição original do disco, que é em segundo, né, sanduichada pelos 2 compactos, parece bem deslocada, né, porque é um soco na barriga entre 2 faixas relativamente energéticas, então fica bem bipolar. A Sing Your Life, ela foi lançada um pouco depois do disco, né, ela foi lançada em abril, o disco tá fazendo aniversário, né, 30 anos agora em março. Foi pior ainda do que Our Frank nas paradas, né, chegou ao lugar 33. Mas apontava para uma direção que o Morrissey ia tomar, que é o quê? Rockabilly. Rockabilly foi uma das primeiras encarnações do rock and roll, e no videoclipe para essa canção, você encontra no YouTube facilmente, acontece num clube e assim, tá todo mundo meio vestido, meio anos 50, né, que é a época do Rockabilly, e a Chrissie Hynde, dos Pretenders, participa do clipe. Ela conta que alguém envolvido na produção do clipe perguntou para ela: Can you drive? Ela ouviu isso, ou seja, você consegue dirigir? Ela falou sim. Aí ela foi levada para a gravação desse clipe do Morrissey, mas na verdade ele tinha entendido errado. A pergunta dele era: Can you jive? Você consegue dançar? Você tem ritmo? Aí ela meio que se viu ali na plateia, né? Porque o clipe é o Morrissey cantando como uma figura meio Elvis, né? Para essa plateia. E ela tava lá meio, né, tentando dar os passinhos dela. Isso, de novo, é contado na Mozipédia. A 4ª faixa do disco, Mute Witness, ou seja, a testemunha muda, eu acho que ela tem mais ou menos a mesma ideia do Asian Rut. A gente tem cima, baixo. No remasterizado é diferente. A introdução de Mute Witness, ela é praticamente igual à introdução, pelo menos no piano, né? Virginia Plain, do Roxy Music. O piano no Kill Uncle, ele fica bastante para frente da mixagem, né? Por quê? O produtor ele não queria que o som ficasse parecido com o som dos Smiths. Então, a guitarra ficou lá para trás e o piano foi lá para frente. Essa é uma das letras mais interessantes, eu acho, e que vai ser bastante comentada nesse livro aqui, que é um livro acadêmico, chama-se Fandom, Representations and Identities, nessa revista especial dos Smiths, aqui pela Uncut,
que é uma revista que eu curto muito, eles fazem alguns apanhados de críticas que os álbuns tiveram na época, tanto dos Smiths quanto do Morrissey. E na revista NME, quando foi lançado o Kill Uncle, o cara falou que o Kill Uncle foi uma das poucas reviews positivas, né? Fala que o Kill Uncle dá uma ideia de que o futuro será brilhante, porque é a primeira vez que a gente tem um disco do Morrissey em que a gente tem canções que não estão falando sobre ele. É um elogio meio às avessas, né? De fato, a gente tem muita coisa que, assim, são histórias, são contos. O produtor Langer, né, ele até fala que as canções do Kill Uncle são como vinhetas. Eu achei isso muito bacana. São como poemas musicados. Algumas das canções são tão delicadas que elas parecem não finalizadas, que é algo que eu ouço com certeza. Qual é a história que conta nessa Mute Witness? É sobre a mulher que ela chega na delegacia e ela vai prestar um depoimento. Mas ela tá tão movida, ela tá tão traumatizada com o que quer que seja que tenha acontecido, que ela não consegue falar. E daí o eu lírico, né, que é por meio de quem essas palavras saem, provavelmente seria um dos policiais ali ouvindo, né, fala que essa testemunha muda fica aqui testando a força da nossa paciência, né, enquanto a mulher está ali se debulhando em sofrimento, o cara está pensando, pô, podia estar em casa, né? E no final, de novo, esse eu lírico pensa, pô, seria tão mais fácil se essa mulher não tivesse esse voluntariado para fazer esse depoimento. É muito legal, assim, lembra um dos meus livros favoritos, que é o Ice Palace, do Tari Vessas, que é assim, tem personagens sobre os quais você quer saber mais, mas eles só aparecem um pouquinho. Mas o pouquinho que eles aparecem dá vontade de você querer saber o que está acontecendo. E pra mim é o caso dessa história. Tipo, eu quero saber por que essa mulher ficou tão afetada. A faixa que termina o primeiro lado do disco é King Lear. Tem gente que fala que é uma música meio rockabilly, mas eu ouço algo meio jazzístico, talvez pelo baixo acústico. É uma música muito esquisita. E é uma música meio leve. Então, de fato, a gente tem cima, baixo, cima. Talvez vocês tenham notado, né? King Lear, Rei Lear, é uma das obras mais conhecidas do Shakespeare. Mas é Lear. Esse aqui é King Lear. Lear significa olhar de forma maliciosa. Tem gente que interpreta isso como assim o olhar masculino, né? Um olhar meio... E o Morrissey chegou a dizer que essa era a faixa predileta dele, do Kill Uncle, porque a melodia lembrava ele tipo de uma casa de chá inglesa. Eu entendo mais ou menos o que ele quer dizer, né? Tem uma atmosfera meio nostálgica, meio aconchegante. E de novo a gente se questiona sobre de onde é que tá vindo essa voz que canta. A gente tem um cara falando sobre o namorado de alguém, né? Pode ser uma mulher ou pode ser um homem. O namorado, ele parece uma pessoa meio... um macho hétero comum. E o eu lírico, por meio de quem a gente está ouvindo a canção, talvez seja assim um macho... se o cara é o macho alfa, ele seria um macho beta, né? Porque, sei lá, se o cara não está interessado nessa pessoa... né? Não no namorado, mas na pessoa que tem um namorado. Não fica muito claro, assim, porque essa pessoa fica tentando agradar a outra. Fala, eu tentei te surpreender com vodka ou Tizer. Tizer é tipo um refrigerante, tipo uma Fanta, lá no Reino Unido. Eu não me lembro, mas você não me agradeceu. Você nem me agradeceu. Por que você nunca agradece? Assim canta a letra. Eu tentei te surpreender, eu me deitei atrás de você e nada realmente aconteceu. E você não me ligou. Você nem me ligou. Porque não é seu estilo de Scar. É meio jazz até traduzir isso aqui, principalmente porque eu tô com o arranjo da música na minha cabeça. Tem o verso final. O seu namorado, ele mostrou pra mim
mais do que apenas um pouquinho de crueldade. Eu tentei te surpreender. Eu apareci atrás de você com um chihuahua sem casa. Você ficou por 1 hora. E depois você me devolveu e falou: tu nem vai imaginar. Cansei. Ou seja, uma pessoa super mal agradecida, né? Uma relação tóxica. Eu acho realmente que essas duas pessoas se merecem. O macho alfa e essa pessoa que tem o macho alfa. Eu acho que o eu lírico dessa canção deveria deixar essas duas pessoas porque elas se merecem. E isso termina o lado A. Claro que, se você está ouvindo isso no Spotify ou na Apple Music, você vai ver que a ordem das faixas é diferente. Passionate Love e East West, que são duas canções que eles adicionaram, né, para ter um pouquinho mais de carne. Morrissey detestaria essa alusão, mas para ter um pouquinho mais de carne nesse remake. O Passionate Love, ele é um lado B do You're the One for Me, Fatty, que é um single do próximo disco. Mas era uma canção que eles tocaram bastante na turnê do Kill Uncle. Então, ok, vamos dizer que se justifique. E o East West é um cover dos Herman Hermits. O Morrissey fala sobre a East West, que é o tipo de música que você pode escutar quando está longe e sentir vontade de voltar para casa, né? Aquele tipo de música que te deixa com saudade de casa. Esse é o final, então, do lado A do disco. E eu vou deixar para um terceiro vídeo o lado B, que é tido por alguns como um lado mais sombrio desse Kill Uncle, e também considerações finais, ok? Algumas dicas, e falar sobre o artigo acadêmico, cujo título basicamente é Morrissey melodramático, Kill Uncle, Cavell, que é um autor com o qual o artigo vai trabalhar, e a questão da voz humana. Então a gente vai ter de fato um aprofundamento na temática desse disco por um todo. Mas é isso aí, gente. Me acompanhem aqui, me sigam se vocês quiserem, né, conhecer mais sobre essas outras faixas que estão vindo e sobre vários outros assuntos. Eu também estou no Instagram, onde eu posto diariamente as coisas que eu estou vendo e ouvindo. Cultura Log. Meu nome é Yuri Cunha e eu vejo vocês muito em breve.